ele fala assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me. Pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é destas coisas que me agrado, declara o Senhor. Então eu estava refletindo, e na verdade veio na minha mente uma música de uma banda, ela fez bastante sucesso um tempo atrás, acho que é South Band a pronúncia. E é uma música deles que não é tão conhecida assim, e que, na verdade, se eu fosse fazer uma análise, se a gente for fazer uma análise assim, tem pontos que a gente podia falar assim, essa parte aqui poderia cortar da música, né? Só que é uma playlist que eu tenho já há um tempo, um pouco antiga, e eu estava lavando o banheiro lá em casa, eu coloquei para ouvir a playlist, e tem uma frase dessa canção que me marca muito. Assim, eu lembro que todas as vezes, desde quando eu ouvi há muito tempo atrás, eu sempre que eu ouvia essa parte, eu ficava assim tocado. Que o autor, né, o intérprete ali da música, ele fala que Deus é aquele que conhece ele melhor do que ele mesmo se conhece. Tem várias canções também, eu lembrei de outra, estava ouvindo também, dos Arrais, por exemplo, tem uma música que chama Ele É, e ele fala também que Deus é aquele que vê os nossos pecados ocultos. Deus é aquele que, quando ninguém está vendo, Deus está lá nos vendo. Então Deus, ele nos conhece profundamente. E isso não é nada novo, não foram eles que inventaram essa ideia de que Deus nos vê, que Deus está conosco a todo momento, que Deus nos conhece. São vários textos bíblicos ao longo da palavra de Deus que mostram isso. Se a gente vai, por exemplo, lá para os Salmos, o Salmo 139, que é bem famoso, que ele fala que, Davi, né, falando ao Senhor, Senhor, tu me sondas e me conheces. Por exemplo, tem músicas a partir desse salmo, né? Se a gente vai, por exemplo, lá para os profetas, o profeta Jeremias, quando Deus está no começo ali do livro, o próprio Jeremias, né, que a gente lê o texto, quando Deus está ali no começo do livro falando com Jeremias, ele fala que antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei. Além dele, se a gente vai para o Novo Testamento, a gente pega, por exemplo, o próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, fala que até os cabelos da nossa cabeça, Deus conhece todos, Deus nos conhece profundamente. Estão todos contados, os nossos cabelos. Então, Deus nos conhece. Não tem como a gente se esconder dele. Não tem nada que está oculto diante do Pai. Tudo que a gente faz, a Bíblia fala que está tudo patente, ou seja, Deus vê tudo. O lugar que você acha que Deus não está ali, Deus está ali. Seja na sua intimidade, seja no trabalho, nos estudos, onde você estiver, Deus está ali. Não tem nada que a gente possa sentir, que a gente possa fazer, que a gente possa pensar, a qual Deus não é soberano sobre isso também, não conheça isso também. Porque Ele é soberano, como eu falei. Porque Ele é aquele que prometeu que um dia vai trazer a juízo todas essas coisas. Então nós somos plenamente conhecidos por Ele. Tudo o que a gente faz, Ele conhece. Só que aí pensando sobre isso, lembrando da música, lembrando das músicas, lembrando do texto, eu fiquei pensando, sim, Deus nos conhece, não tem como a gente se esconder disso que a palavra de Deus revela para a gente. Mas e nós? A gente conhece a Deus? O que é conhecer a Deus? E eu fiquei pensando sobre isso e trazendo essa ideia, o texto lá de Jeremias é um texto interessante para a gente refletir sobre. Nesse texto, Jeremias ele está num contexto ali que logo toda a vida dele, né, desde ele passou ali durante a vida dele pelo pré-momento ali do exílio, depois durante a vida dele houve o exílio, né, do povo, e depois também que o povo já estava lá, ele ainda estava vivo. E as suas profecias são desse período aí, né? E uma das coisas desse período, do livro de Jeremias como um todo, se a gente para estudar, para ler o livro, ele é até conhecido como o profeta chorão, porque ele está a todo momento lamentando pelo povo. A todo momento ele está diante de Deus falando assim, mas Senhor, tanto lamentando pelo povo, no sentido de que eles iam sofrer um juízo, tanto pelo que o povo fazia. Então, o livro de Jeremias é todo nesse sentido. E quando a gente para ler ali, por exemplo, o capítulo 9, a gente vê nos primeiros versículos, por exemplo,
que um dos motivos, ou o motivo principal que Deus coloca para que eles estivessem passando por aquele momento é o fato deles terem abandonado o Senhor, terem se afastado de Deus. E aí, no final ali do capítulo 9, ele traz esse texto que a gente leu agora, que ele fala que aquele que se gloriar, glorie-se em me conhecer. Porque o povo de Israel era o povo de Deus. O povo naquele momento era o povo de Deus. O povo que tinha acesso à palavra de Deus. O povo que tinha acesso aos rituais que Deus tinha colocado. O povo que tinha acesso aos sacrifícios. O povo de Israel era o povo de Deus ali. E mesmo assim, esse povo que tinha acesso a todo esse conhecimento na teoria, não tinha relacionamento com Deus. E Deus, nesse contexto, leva o juízo àquele povo, e aí Deus alertando o povo, fala, olha, se você quiser se gloriar alguma coisa, vocês estão afastados de mim, mas se vocês quiserem se gloriar alguma coisa, glorie-se em me conhecer. Isso aqui é o importante, essa aqui é a glória de vocês. Então esse povo, como eu falei, que tinha esse acesso a todas essas informações sobre Deus, não tinha o conhecimento do coração de Deus. Não tinha o conhecimento de coração em relação a Deus. O pastor Jonas Madureira, ele tem um livro que chama Inteligência Humilhada. E nesse livro ele faz uma reflexão muito legal, também nessa questão do conhecimento de Deus, que ele fala assim, ele aplica mais isso a pessoas que estudam a teologia, teólogos e estudantes, mas serve para a nossa vida prática também. Ele fala que um grande perigo que a gente tem ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir aquilo que está em contato com a Bíblia, com os momentos de culto, louvor, é a gente tratar Deus como se fosse uma citação em terceira pessoa. Por exemplo, quem faz faculdade, quem está na escola, sabe que quando você vai fazer um trabalho, você precisa citar alguém, você tem que colocar referência. Aí você coloca lá, Tofolo 2024. Por exemplo, você faz a citação daquilo que outra pessoa estudou e se aprimorou no seu trabalho. E ele fala que o perigo que a gente corre ao estudar, às vezes, sobre a vida, sobre Deus, sobre Cristo, sobre a sua palavra, é a gente fazer isso em relação a Deus. E refletindo, eu pensei, é como, por exemplo, quando a gente estuda, lê uma biografia de alguém, ou você vê um filme que conta a história da vida de alguém. Você acaba conhecendo muitos fatos sobre a vida da pessoa. Você conhece, sei lá, onde ela morou, você conhece qual idade ela nasceu, onde ela nasceu. Você conhece tudo, até quando a pessoa morreu, você sabe. Só que você não conhece a pessoa. Você conhece informações, você conhece dados, você conhece coisas que a pessoa fez, mas você não conhece a Deus, ou a pessoa, né? No caso da biografia. E para nós, esse alerta do pastor me fez ter isso na mente. Pode ser que a gente, nesse contexto, assim como o povo de Israel, a gente tem acesso aqui a momentos de louvor, a gente tem células, a gente tem devocional, a gente tem culto, a gente tem ceia, a gente tem um monte de informação, a gente vai ter acampamento, mas pode ser que em meio a tudo isso a gente conheça o teórico, mas a gente não conheça Deus verdadeiramente do coração. É como se a palavra, às vezes, não fosse aplicada a nós. A gente, às vezes, conhece, sabe que é a palavra de Deus, mas a gente não aplica para nós. A gente, às vezes, tem um evangelho que é um evangelho sem Cristo, porque Cristo chama a gente a ter relacionamento com Ele. E, às vezes, a gente conhece tanta coisa, mas não aplica esse relacionamento na vida diária. No livro, o pastor fala assim que a verdadeira teologia, e para mim eu apliquei a verdadeira vida cristã, ela vai acontecer num contexto de devoção, amor e piedade. Só que, muitas vezes, a gente demonstra frieza em relação a esse conhecimento que a gente tem. É diferente, por exemplo, eu dizer assim, para qualquer pessoa, Deus é bom. De eu dizer Deus é bom para alguém e saber que no meu íntimo, diante de Deus eu falo, Senhor, tu és o meu Pai, o Senhor é bom. Tu és bom. Você tem relacionamento com Deus e isso transborda para outra pessoa. É diferente de você dizer, eu sei que Deus é bom. Às vezes qualquer pessoa, às vezes aí, mesmo pessoa que não crê em Deus, pode dizer que Deus é bom. Mas é diferente quando a gente fala isso como se fosse para outro simplesmente sem aplicar a nós. E é esse o cuidado que ele fala para a gente ter. E é esse o cuidado que o povo de Israel naquele contexto não teve.
Por isso que eles passaram por várias aflições. Mais do que o conhecimento teórico de Deus, a Bíblia decorada, a gente precisa ter uma vida diante de Deus. Esse é um termo que o pastor, até se eu falar errado, ele corrige, mas na teologia o pessoal usa que é corandeu, que tem até a célula, né? Que tem esse nome, que é sempre diante de Deus. Fazer todas as coisas diante de Deus. E por que isso é importante? Se a gente vai lá para o Evangelho de João, João 17:3, Jesus ele faz um resumo do que é a vida eterna. Ele fala assim, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A gente faz isso? A gente está nesse anseio de conhecer a Deus teoricamente, na palavra, conhecer a Deus na vida, na prática dessa palavra. Toda a palavra de Deus aponta para nós que mais do que os rituais, mais do que os sacrifícios do Antigo Testamento, mais do que qualquer outra coisa, o que Deus quer de nós é o nosso coração. Mas o nosso coração pertence a Deus? Tem um teólogo que é bem famoso, é um pai da igreja, chamado Agostinho. Eu gosto muito das coisas que ele escreve. Tem um livro dele que é Confissões, que é muito bom, se tiver a oportunidade de ler. E ele fala que nós também, ele fala assim, o nosso coração está inquieto enquanto não descansa em Deus. O nosso coração está cheio de inquietude enquanto a gente não descansa no Senhor. Assim como Deus quer que o nosso coração seja dele, no sentido, o homem como ser que depende de Deus e tem a sua vida toda dependendo de Deus, também anseia por isso. Só que a gente gosta das inquietudes. O pecado nos afasta dessa ideia. O nosso coração continua inquieto, muitas vezes a gente não consegue entender por quê. Mas é o nosso pecado que nos afasta de Deus. A gente não tem que ter esse cuidado de entender que a gente muitas vezes ama as inquietudes. Agostinho fala, o nosso coração anda inquieto, só que eu gosto das inquietudes. A gente gosta de tudo aquilo que nos afasta de Deus, nos afasta desse conhecimento. Com isso, a gente pode chegar a dois extremos, igual eu estou falando já, né? A ideia de que você pode conhecer muito sobre Deus, mas não se relacionar com Deus. Só que aí você pode ir para o outro extremo e falar, então, já que é assim, não preciso conhecer, é só me relacionar. Só que daí a gente corre o risco de adorar um Deus estranho. Porque o Deus da Bíblia, o Deus da palavra, ele fala que ele é conhecido na palavra. Então a gente precisa conhecer a palavra. Mas o conhecimento da palavra não pode ser uma coisa só que você sabe, não pode ser só na sua cabeça. Tem que descer para o seu coração, para o relacionamento que a gente tem com Deus. Paulo fala lá em 1 Coríntios que não tem como a gente conhecer a Deus de uma maneira plena. Ele fala a questão do espelho, né? Ele fala que agora a gente vê como um espelho. Só que o espelho da época de Paulo não era aquele espelho polidinho que a gente tem hoje, era um latão que você via tudo retorcido, mais ou menos ali, um vulto, talvez. E ele fala que o nosso conhecimento de Deus ainda é meio que visto assim, é meio com vulto, meio que uma coisa que não é tão nítida no sentido pleno. A gente não tem o conhecimento perfeito de Deus. Só que, ao mesmo tempo, o próprio Paulo fala que tudo que a gente precisa conhecer de Deus foi revelado por meio de Cristo. Então, a gente não tem desculpa. Porque o Senhor revelou, pela graça dele, Cristo para nós. E ele é o próprio Deus. E quando a gente conhece a Jesus, a gente conhece o próprio Deus. Por meio de Cristo, ele diz que Cristo é a palavra, e ele nos dá a palavra. Então, ele nos dá o conhecimento teórico. Mas também, Cristo, ele é o relacionamento. Porque várias e várias vezes a gente vê Jesus chamando as pessoas para se relacionarem com ele. Para estarem em comunhão com ele. E ao longo de toda a Bíblia a gente vê isso. Eu acredito que a gente tem que tomar muito cuidado para aplicar essas coisas a nós. Todo conhecimento que a gente tenha de Deus tem que ser aplicado. Senão não tem valor nenhum. A gente pode conhecer muito, mas não vai ter valor. Da mesma forma que, igual eu falei, a gente pode achar que tem um relacionamento com Deus, mas se nós não conhecemos teoricamente aquilo que ele diz dele na palavra, a gente também não vai conhecer a Deus. Para encerrar, falei que era bem curtinho, então... eu pensei em alguns alertas que a gente podia fazer, primeiro aplicados a mim mesmo e também para os irmãos. O primeiro que eu fiz é assim: cuidado para que você não tenha o coração endurecido e deixe de reconhecer o relacionamento com o Pai.
Pode ser que a gente conheça um monte, mas não se relacione, não ore, não sirva a Deus. Cuidado para que na correria você não deixe de ouvir a palavra, ou seja tentado a, quando ouvi-la, aplicá-la mais aos outros do que a você mesmo. Tem um vidinho, até um videozinho, né? Vidinho não dá, né? Videozinho. Que está no YouTube, chama, eu até já falei para várias pessoas que eu sempre ouço ele. Falei já, para todo mundo quase aí. Chama Leia a Bíblia contra Você. É um trechinho de uma pregação do Jonathan Edwards. E ele fala que sempre que a gente lê a Bíblia, a gente tem que refletir o que ela fala para nós em primeiro lugar. Ele fala que muitas vezes a gente está ouvindo o pregador falar e a gente fica assim, olha, que isso aí serve certinho para o meu irmão tal, hein? Mas a gente não percebe que, na verdade, é para nós que ele está falando. Cuidado para que você, mesmo tendo conhecimento da Bíblia, teórico, não se torne um orgulhoso como eram os fariseus. Porque quem mais conhecia, teoricamente, a palavra de Deus eram os fariseus. Eles conheciam os mínimos detalhes. Mas eles não conheciam a Deus, apesar de conhecer a palavra de Deus. Cuidado para que, no emocionalismo, você não adore um Deus estranho. Porque se a gente for por outro extremo que eu falei, isso, é só os sentimentos, é só arrepio, pode ser que você esteja adorando outro Deus, que não o Deus da Bíblia. Cuidado para que, tendo muito conhecimento de outras coisas, não ache que o conhecimento de Deus é secundário. O conhecimento mais importante que a gente tem na vida é o da palavra de Deus. É de conhecer o próprio Deus e se relacionar com Ele, porque tem um peso eterno. Cuidado para que na ânsia das grandes glórias humanas, percamos aquele que é a própria glória, que é o texto de Jeremias. Quem quiser se gloriar, qualquer tipo de glória humana não é nada. Quem quiser se gloriar, glorie sem me conhecer. Glorie sem saber quem eu sou e ter relacionamento, né? O que Deus fala. Que a gente, como igreja presbiteriana do Jardim Alvorada, e também os convidados também que estão aqui com a gente, que a gente possa ter o anseio de buscar a Deus de todo o coração e viver para Ele, não só de teoria, mas de prática. Que quando a gente sair daqui, o que a gente sabe se torne ação, se torne prática, se torne vida. Porque senão não tem valor nenhum o que a gente faz aqui. Mais do que palavras vazias, que haja um desejo ardente no nosso coração de conhecer e se relacionar com Deus por meio de Jesus. E eu acredito que essa seria mais a reflexão que eu pensei em trazer, para que a gente se relacione com Deus dessa maneira. Mais do que por teoria, por prática. Que Deus abençoe.